Merismos, parte 3. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja agradável, boa e perfeita a vontade de Deus para o vosso viver. Né? Então, quando a gente pega esse versículo tão importante, uma chave de entendimento para vários aspectos da nossa vida, tomamos este como a nossa alavanca de hoje aqui, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis os âmbitos, os níveis de impartição de Deus, daquilo, do todo que Deus tem para você, do tudo que Deus tem para você. Agora, para que eu conheça, para que eu tenha acesso, para que eu desfrute daquilo tudo que Deus já me deu antes da fundação do mundo, que Deus não vai me dar mais nada, Ele já me deu tudo. É eu que tenho que ser notificado, entender sobre isso, aprender, apreender e empreender, como diz o apóstolo Basílio Patinho. Ok? Então vamos lá. Deus não está interessado no que você está fazendo. A prioridade de Deus é em quem você está se transformando no processo do que você está fazendo. Deus, quando a gente fala em Gênesis, quando Deus dá a ordem única para o ser humano, né? Ele os abençoou, aí falou: crescei, frutificai, multiplicai e administrai a terra. Só que lá você vai perceber que antes de multiplicar, ele falou frutificar. Aí você vê lá em Gálatas que fala: os frutos do Espírito são bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Então, gente, a função do merismos, quando nós lemos lá, né, em Hebreus 4:12, é separar do que eu faço daquilo que eu sou. Deus ele separa, ele tem essa capacidade de fazer isso em nós, para revelar nós a nós mesmos. Se lembra? Eu em teu nome fiz. Aí ele fala: eu não te conheço. Porque a prioridade de Deus é que você o conheça. E que ele te reconheça por aquilo que você conheceu a respeito dele. Porque aquilo que eu conheço e aquilo que absorvo a respeito dele é que fará a diferença da minha vida. Estão entendendo isso? O objetivo do merismos é trazer em nós quebrantamento. A uma alma quebrantada, o Senhor não negará bem algum. Todo o processo, quer ver um processo interessante de merismos lá no Velho Testamento, tão famoso? Jó. Jó era um homem na observância da lei mais perfeito dentre os homens daquela época. Ele oferecia sacrifícios por ele e pelos filhos dele, até de pecado que eles não cometeram. Porém, isso desagradava a Deus. Por que isso não agradava a Deus, gente? Porque o sacrifício dele não era fruto de arrependimento, mas era de controle. E isso é uma coisa que Deus quer tirar de nossas vidas, é o controle. O pastor, ele está querendo que você seja um descontrolado? Não, ele quer que você fique debaixo do controle dele. Porque assim, foi para isso que nós nascemos. A árvore da vida, você se alimentava da árvore da vida, nós nos conectávamos
a árvore da vida. Quando nós perdemos essa conexão e escolhemos andar segundo a nossa vontade, nos tornamos seres guiados pela alma e não mais pelo espírito de vida. Aí nós passamos a ter uma série de problemas físicos, emocionais, espirituais, financeiros. Porque quando você vê lá em Gênesis, quando ele fala dominar a terra, ele está falando de administrar os tesouros da terra. Quando ele fala que eu sou o dono do ouro e da prata, ele está falando de coisas que o homem não cria, mas que estão na mão dele. Estão entendendo isso? Você lembra quando o Pedro... Eu gosto muito quando Deus trabalha na vida de Pedro, no sentido das finanças, né, dos recursos na mão de Pedro. Né? Ele já começa chamando a atenção de Pedro com uma pesca maravilhosa. Depois, né, ele pega a dracma que está dentro do peixe. Né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus, ele sabe exatamente aonde está o recurso que você e eu precisamos. Nós que precisamos achar onde é que está Deus em nós. Onde é que está Deus em nós? Quer ver? Lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Agora, nós já estudamos isso em outras matérias, que na palavra, nas Escrituras, tem 3 palavras para filhos. A primeira palavra é teknion, que é o filho bebezinho. Tem a palavra teknon, que eu chamo de filho adulto. E tem o filho huios, que aí já é filho amadurecido. É o filho que passou pelo processo da huiotesia. E dentro desse processo da huiotesia haverá o quebrantamento. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo da fé de Cristo Jesus. Na primeira fase, quando nós somos bebês, nós queremos o quê? Nós vivemos para o eu. Você já percebeu como a criança ela é egoísta e egocêntrica? É o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. Todo mundo, o pai, a mãe, os avós, né? Todo mundo tem que cuidar dela, para ela, limpá-la. Mas depois você passa a ser um técnico. O que é um técnico? Aí eu já sou adulto, já não sou mais eu. Agora eu vou cuidar de um nós. A gente se torna mãe de família, pai de família. Né? E glória a Deus por isso. Né? Ele cuida muito do nós. Mas ainda tem uma etapa superior, que é o ruios. Aí já não é mais um eu, já não é mais um nós, mas é um ele. A ele a honra, a glória, o louvor. Não sou eu, não é para nós, mas é para ele. Aí que você perde a visão almática e começa a andar pelo Espírito. E esses, o que está falando aqui é assim, ó, são os filhos ruios, é os que são guiados pelo Espírito. Porque ou você vai ser guiado pelo Espírito ou pela sua alma. Na Terra, só existe até hoje 2 estruturas de governo, 2 árvores. Que as árvores significam, não era árvore, Jesus não é uma árvore vegetal, nem árvore da vida. Eram estruturas que alimentavam, fontes de inspiração. Ou você, quando Deus olha para a terra, ou ele vê a árvore de Adão, ou vê a árvore da vida, que é Cristo. E não existe a opção C. A opção A é Cristo, a opção B, a árvore do conhecimento do bem e do mal, da concorrência. Não tem outra. Então, você vê Deus só lida com essas 2. Então, o merismos é para tirar de nós. Sempre quando fala na Bíblia
que quando fala na Bíblia que ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fala que está na raiz, o machado está na raiz, porque ele quer trabalhar na raiz da nossa vida. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.